Boa noite, povo de Deus. Boa noite, meus seguidores do canal do YouTube. Todos vocês, já estou de volta para trazer a mensagem para que vocês venham entender e compreender o verdadeiro Evangelho. Pois a mensagem está no capítulo 46 de Gênesis. Vamos dar a continuidade das leituras que venham lendo, para que vocês venham entender o verdadeiro Evangelho de Jesus. Que a paz do Messias chamado Cristo esteja com todos vocês. E o amor de Deus esteja com todos vocês que já me seguem no canal do YouTube. Capítulo 46 de Gênesis. Jacó e a sua família vão para o Egito. Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Beceba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Verso 2: Naquela noite Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó, meu filho, meu servo obediente. Eu estou aqui, respondeu ele. Versículo 3. Deus disse: Eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Versículo 4. Eu irei para o Egito com você, meu filho, meu servo obediente, e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Versículo 5. Então Jacó partiu de Beceba nas carretas que o rei do Egito havia mandado. Os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os filhos pequenos deles levaram. Tudo, não ficou nada para trás. Obedeceram à voz de Deus. Obedeceram. Os filhos obedientes obedeceram à voz do Pai, do Criador. Versículo 6. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Vocês encontram essa mensagem, essas palavras, vocês encontram no livro de Salmos 117. Verso 7. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas, também obedeceram, foram todos juntos para o Egito. Montaram naquelas carruagens e foram embora para o Egito. Versículo 8. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó, e os seus descendentes são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó. Versículo 9. E os filhos de Ruben era Enoque, Palu, Esrom e Carme. Verso 10. Simeão e os seus filhos, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Verso 11. Levi e os seus filhos, Gerson, Coate e Merari. Versículo 12. Judá e os seus filhos, Selá, Pérez e Zerá. Os outros dois filhos, e Onã, haviam morrido em Canaã por falta de obediência a Deus. Não queriam fazer o que Deus mandava, não queriam fazer o que Deus queria.
Deus matou os dois filhos de Judá, e Oná. Morreram por falta de obediência a Deus, por não ter obedecido a Deus. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Verso 13. Issacar e os seus filhos Tolá, Puá, Jazube e Sirom. Versículo 14. Zebulon e os seus filhos Sered, Elon e Jael. Elon e Jaiel é os filhos dele. Verso 15. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia. Ele, além da sua filha Diná, os descendentes de Jacó e Lia eram 33. Verso 16. Gade e os seus filhos Zifião, Agui, Suni, Isbom e Eri, Arodi e Arieli. Verso 17. Azé e os seus filhos Irná, Isva, Isvi e Beriais. E a irmã deles, que se chamava Sera. Os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. Verso 18. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu à sua filha Leia. Verso 19. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Verso 20. Os filhos de José com a Senate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. A Senate era filha de Putifera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Verso 21. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamá, Ei, Rois, Mupim, Upim e Arde. Verso 22. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Verso 23. Dan e os seus filhos Uzi. Verso 24. Naphtali e os seus filhos Jaziel, Guni, Jezer e Silém. Verso 25. Esses 7 foram os descendentes de Jacó. E Bila, a escrava que Labão deu à sua filha Raquel, ao todos foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Verso 27. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó. 70 pessoas que foram para o Egito. A chegada ao Egito, verso 28, Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse
encontrá-lo em Gósen. Quando eles chegaram, versículo 29, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gósen, a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou muito, abraçando com ele por muito tempo. Abraçado com o seu pai por muito tempo, começou a chorar de alegria por ter visto seu pai antes de morrer. Versículo 30. Então Jacó disse: já posso morrer, meu filho, agora que já vi você e sei que está vivo. Já posso morrer, meu filho, agora que já vi o seu rosto e sei que agora você está vivo. Já posso morrer, meu filho, em paz. Estou feliz ao ver você, José, meu filho. Verso 31. Depois José disse aos irmãos e à família do pai: eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo o que tem. Verso 33. Quando o rei lhes perguntaram qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas como foram os seus antepassados. Assim, vocês poderão ficar morando na região de Gósen, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Quero dizer nessa madrugada para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, e para todos vocês que estão assistindo esse vídeo e que estão me acompanhando, olhem, ouçam que José, depois do que passou, do que fizeram com ele, foi vendido para os ismaelitas, e os ismaelitas venderam para Potifar no Egito. José foi maltratado no Egito ali, perseguido pela esposa de Potifar. José ele passou tanta dificuldade, mas Deus estava com ele, do ladinho dele, pertinho dele. José foi provado para ser aprovado. Todos os obedientes a Deus, ao Messias chamado Cristo, todos os obedientes sofrem, é provado para ser aprovado. Capítulo 47, vou ler. Mas antes de eu ler, eu quero dizer para vocês que José, mesmo o que fizeram com ele, as coisas que ele passou, ele não foi vingativo. Não foi vingativo, José. Abraçou seu pai, seus irmãos, acolheu seus irmãos, acolheu seu pai, toda a sua parentela. Ele não foi vingativo com ninguém. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro cristão. Mesmo nos problemas que causaram para ele,
ele não foi vingativo. Não foi vingativo. Antes, abraçou e amou, cuidou da sua família. Verso 47 agora. Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: ó rei, o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gósen, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. Versículo 3, me perdoe porque eu não li o versículo, não falei do versículo 2, mas agora versículo 3. O rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas como foram os nossos antepassados. Verso 4. E viemos morar neste país, porque na terra de Canaã não há pastos para os animais. E a fome lá é tão terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gósen. Verso 5. O rei disse a José: agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, versículo 6, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gósen, que é a melhor. José sofreu e ainda pediu o melhor. Colocar os seus parentes, sua família, no melhor do Egito. Nos lugares melhores do Egito. Para viverem no melhor. E cuidar dos seus animais. Do país, para que fiquem morando lá. E se, na sua opinião, houver entre eles homens capazes, ponham-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Verso 7. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei. Jacó abençoou o rei. Jacó abençoou o rei do Egito. Verso 8. E este perguntou: qual é a sua idade? Verso 9. Jacó respondeu: já estou com 130 anos de idade. Estou bastante velho. E sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis e eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Verso 10. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. Verso 11. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés. Como o rei havia ordenado, essas terras se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali. Versículo 12. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes conforme José dava alimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. José como governador do Egito. Verso 13. Não havia alimentos em lugar nenhum,
e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. Versículo 14. O povo comprava mantimentos e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio do rei. Versículo 15. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: por favor, nos dê comida, não nos deixe morrer, só porque o nosso dinheiro acabou. Versículo 16. José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Versículo 17. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca ele lhes deu mantimentos durante todo aquele ano. Versículo 18. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José. Versículo 19. Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer de fome. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimentos para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Versículo 20. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei, e todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei. Verso 21. E José fez do egípcio escravos no país inteiro. Verso 22. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos e assim eles tinham o que comer. Verso 23. Então José disse ao povo: agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semear nos campos. Versículo 24. Do que colherem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Versículo 25. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos os escravos do rei. Verso 26. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. O último pedido de Jacó. Versículo 27. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Verso 28. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos no Egito de vida. Versículo 29. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse:
Se lhe posso pedir um favor, meu filho, ponha a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Versículo 30. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: eu farei o que o Senhor está pedindo, meu pai. Vocês encontram essas palavras de conforto e de ânimo e de consolo no livro de Salmo 120, versículo 31. Então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Capítulo 48. Jacó abençoa José e os seus filhos. Algum tempo depois disseram José: o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Versículo 2. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Versículo 3. Aí disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Sou abençoado por Deus. Versículo 4. Ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. Versículo 5. E Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meu, tanto como Ruben e Simeão. Versículo 6. Se você tiver outros filhos, eles serão seus. E por serem irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte na herança deles. Versículo 7. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã. Pouco antes de chegarmos a Efrata, eu a sepultei ali, na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém. Belém é Efrata, a antiga cidade. Versículo 8. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: é esses quem são? É esses que são seus filhos, meu filho José? Versículo 9. São os seus filhos que Deus me deu aqui no Egito. São os filhos que Deus me deu aqui no Egito. José respondeu para o pai: respondeu José para Jacó, disse: ponha-os perto de mim, para que eu lhe dê a minha bênção. Verso 10. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca e ele não podia ver. Bem, José levou os rapazes para perto dele e ele os abençoou e beijou. Verso 11. Jacó disse a José:
eu pensei que nunca mais, meu filho, ia ver você. E agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Verso 12. Então José tirou os dois do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, sinal de respeito ao seu pai, de fidelidade ao pai. Versículo 13. Em seguida, pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda, e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Versículo 14. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Versículo 15. Em seguida deu a sua bênção a José, dizendo assim: ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes, abençoa-os, ó Deus, tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida, até hoje. Versículo 16, que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal, que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. Versículo 17. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso, pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés. Verso 18. E explicou: não, papai, assim não. Este aqui é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Versículo 19. Mas Jacó não quis e disse: eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele. E os seus descendentes formarão muitas nações. Versículo 20. Desse modo Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Versículo 21. Vocês encontram essas mensagens, essas palavras, essas verdades, vocês encontram no livro de Salmos, no número 123. Número 123 de Salmos, vocês encontram essas verdades. Versículo 21. Aí disse a José: como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Verso 22. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco. Capítulo 49 agora. Jacó abençoa os seus 12 filhos. Jacó chamou os seus filhos e disse: fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Verso 2.
fiquem reunidos em volta de mim, para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai. O verso 3. Rúben, você é o meu filho mais velho. Você, Rúben, é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Verso 4. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Você me traiu, Rúben, porque dormiu com a minha escrava. Verso 5. Simeão e Levi são irmãos com as suas armas, praticam violências. Verso 6. Não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Versículo 7. Maldito seja o fruto deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel. Eu os espalharei no meio do seu povo. Versículo 8. Judá, os seus irmãos, o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. Versículo 9. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata a sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Versículo 10. Judá vai segurar o cetro de rei e os seus descendentes sempre governarão as nações. Lhes trarão presentes, os povos lhe obedecerão. O rei está se falando aqui que Judá, ó, vai segurar, ó, aqui, Judá vai segurar o cetro de rei, ó, e olha, está se falando do Messias, o Messias que vai sair da tribo de Judá, o Messias, o Salvador que vai sair da tribo de Judá, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus que vai sair da tribo de Judá. Versículo 11. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho, cor de sangue. Tá vendo? Está se falando do Messias, chamado Cristo, o Filho de Deus. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho. Os seus dentes estão brancos de beber leite. Versículo 13. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. Versículo 14. Issacar é como um jumento forte deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas e sem reclamar trabalhou como um escravo. Versículo 16. Está se falando do Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Como um jumento, carregou tanto o peso da humanidade nas costas, a carga.
Está se falando dele, que vai sair, o rei, o Messias vai sair da tribo de Judá. Versículo 16, Dan governará a sua própria gente. Será como as outras tribos de Israel. Versículo 17, Dan será como uma cobra na beira da estrada. Como uma serpente venenosa no caminho que morde a pata do cavalo, fazendo cair fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Versículo 18, ó Senhor meu Deus, espero que me salves. Versículo 19, Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. Verso 20, a terra de Azé produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Verso 21, Naphtali é como uma corça solta, que tem lindos filhotes. Mensageiro. Versículo 22, José é como uma planta perto de uma fonte, ela dá muita fruta, e os seus galhos sobem pelo muro. Verso 23, os inimigos o atacam com violência e o perseguem com os seus arcos e flechas. Verso 24, porém o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Aleluia. Olha aí o nome dele aí, ó. O Messias, aí a rocha de Israel. Quem é? O Messias, o Salvador de toda a humanidade, todo aquele que crê. Versículo 25, o Deus do seu pai ajudará José, o Todo-Poderoso lhe dará bênçãos do alto céu, bênção de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos. 26, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Verso 27, Benjamim é como um lobo feroz, de manhã devora a vítima e de tarde repartirá as sobras. Verso 28, são essas as 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial: a morte e o sepultamento de Jacó. Verso 29, então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão sepultados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu. Versículo 30, em Macpela, a leste de Mamre, no país de Canaã, Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica, para ser a sepultura da família dele. Vocês encontram, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes do canal do YouTube, essas palavras de ânimo e de alegria, de felicidade, de temor e de obediência,
no livro de Salmos, número 125, versículo 31. Ali estão sepultados Abraão e Saraí, a sua mulher, Isaque e a sua mulher, Rebeca. E ali eu sepultei Leia. Vocês encontram lá também no mesmo livro de Salmo, número 126, versículo 32. O terreno é a caverna, foram comprados dos heteus. Repito, verso 32. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Verso 33. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos. Agora, todos vocês que me seguem no canal do YouTube, meus inscritos e todos vocês que começaram a me assistir, vamos ler agora junto, aleluia, o último capítulo 50 do livro de Gênesis. Hoje, o livro de Gênesis, eu termino de ler o livro de Gênesis e vou para o livro de Êxodo. Mas só amanhã é que eu começo a ler o livro de Êxodo. Vamos lá. Gênesis, o último capítulo. Gênesis, capítulo 50. José se atirou sobre o pai, chorando e beijando o seu rosto. Verso 2. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai. E assim eles fizeram, versículo 3, gastaram 40 dias para fazer isso, embalsamar o corpo do pai. O tempo normal para embalsamar um corpo e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Verso 4, quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito. Ele disse: façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem. Verso 5. Quando o meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. Vocês encontram também no livro de Salmos 128, o número 128, vocês encontram lá também. Essas palavras de ânimo, esses conhecimentos, vocês encontram lá, repito, no livro de Salmos 128, versículo 6. O rei respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que faria. Verso 7. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Verso 8. Foram também as filhas de José. A família de José, perdão. Foram também a família de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Versículo 9. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Verso 10. Quando chegaram à tarde, que fica a leste do rio Jordão, vou ler de novo, versículo 10. Quando chegaram à tarde, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento.
no terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Versículo 11. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: como é impressionante o choro desses egípcios. Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel-Misrai. Versículo 12. Assim os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que ele havia ordenado. Versículo 13. Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Mare, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser a sepultura da família deles. Você se encontra também no livro de Salmos, número 129. Verso 14. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Final da história de José. Versículo 15. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tinha ódio de nós e olha o que os irmãos disseram, versículo 15. Depois da perda do pai, o que eles disseram com José? Pensaram mal de José ainda. Final da história de José, versículo 15. Vou ler de novo para que vocês entendam. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Verso 16. Então mandaram dizer a José, antes que o seu pai morresse. Versículo 17. Ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, já José chorou. Versículo 18. Pois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Verso 19. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Eu não estou julgando vocês, não quero julgar, não julgo ninguém. Eu não sou juiz para julgar ninguém. O que vocês fizeram já passou, já esqueci, nem lembro mais. Vocês são meus irmãos, vocês são minha família, meus parentes. Verso 20, versículo 20. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Versículo 21. Não tenham medo, meus irmãos, eu cuidarei de vocês, meus irmãos, e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Versículo 22. José ficou morando no Egito e ele e a família do seu pai. José viveu 110 anos. Versículo 23. E chegou a ver os netos de Efraim.
ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maqui, que era filho de Manassés. Verso 24. Certo dia José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Vocês irão para casa, vocês vão sair da terra dos outros, vocês vão para suas terras, vocês vão para casa, vocês não vão permanecer aqui no Egito. Versículo 25. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. O seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Fim do livro de Gênesis. Amanhã eu continuarei o livro do Êxodo para vocês. Um livro já ficou para trás. Um livro, Gênesis. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. Assistam meus vídeos, curtam, comentem e compartilhem. Amém.